Agora sim, eu creio que dê para começar. Graça e paz, queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui em mais um estudo bíblico. Graças a Deus, nosso Pai Celestial, Ele tem nos abençoado. Ministrar a palavra de Deus é um grande presente. Assim como para você que está tendo essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus, também é um presente do Senhor. Eu mencionei em algumas aulas atrás que muitos estão morrendo em prol do Evangelho e nós temos essa liberdade aqui no Brasil de pregar a palavra, porém essa liberdade ela é temporária. Nós sabemos em um futuro bem próximo que nós deixaremos de ter essa oportunidade, porque existe uma profecia bíblica onde nós seremos perseguidos em prol do nome de Jesus Cristo. Mas enquanto isso, vamos falar aqui sobre o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto que pouco é mencionado em qualquer lugar, tanto pelas igrejas quanto em conversas. É um assunto que incomoda muita gente. O assunto que nós iremos falar é sobre o pecado. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 23, você pode abrir a sua Bíblia. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero complementar aqui esse versículo bíblico com uma frase de um pregador inglês. Ele nasceu em 1834 e morreu em 1892. O nome dele é um pregador batista chamado Charles Spurgeon. Mas é uma frase que eu achei assim muito interessante, que dá para fazer uma relação dessa frase com esse versículo que nós acabamos de mencionar. Ele diz assim que estar em paz com o pecado é dormir a caminho do inferno. O que ocorre? Nós, seres humanos, temos uma natureza pecaminosa, onde nós chamamos de natureza adâmica. Por quê? Adão, ele peca e deixa de herança essa natureza pecaminosa. Então nós precisamos ir até Cristo para que através da fé nós possamos vir a receber a salvação. Nós não poderíamos fazer isso com nossas próprias forças, mas sim por intermédio da graça de Cristo. E tem também um outro pensador, que o nome dele é Lewis Cleaver. Esse pensador, ele foi também um professor universitário, escritor, romancista, do ano de 1898, o ano da sua morte. E também ele deixa uma frase muito interessante na qual eu posso fazer assim uma relação com o ensinamento de Jesus Cristo. Ele diz assim: nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ser bom. Agora eu vou fazer uma relação aqui. Jesus, ele nos dá um ensinamento. Eu quero fazer essa relação. Livro de Mateus, no capítulo 5, do verso 41 ao verso 47. Ele diz assim, prestem bastante atenção, que esse assunto aqui é um assunto muito, muito interessante, o aprendizado é muito bom. Jesus disse assim, se alguém se esforçar e caminhar com ele 1 milha, vá 2. Dê a quem ele pede.
e não volte as costas àquele que lhe pedir algo emprestado. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, do verso 41 a 47. Prosseguindo, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. E aí ele vai finalizar assim: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até pagãos fazem isso. Então vamos prestar atenção aqui nessa frase, porque é uma frase muito forte, né? Quando ele fala assim, nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar a ser bom. Então a gente se depara aqui com o ensinamento de Cristo, quando ele fala, principalmente eu quero focar em algo que incomoda muita gente, que é justamente quando ele fala assim, amem o seu próximo e odeie o seu inimigo, que ele fala assim, vocês já ouviram isso? Ame seu próximo e odeie o seu inimigo. E ele fala que nós precisamos amar o nosso inimigo e nós precisamos fazer o bem para quem nos faz o mal. Então, agora comece a analisar, a palavra de Deus fala, analise-se o homem, pois a si mesmo. A nossa natureza pecaminosa, vem uma pessoa e faz o mal para você, ou então assim, pensa que uma pessoa faz o mal para um filho seu, para uma filha, para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe. E você seria capaz de perdoar essa pessoa, de fazer o que Jesus ele nos ensina, de amar uma pessoa que fez o mal para você? Você seria capaz, inclusive, de orar por essa pessoa? Ele fala que nós precisamos amar aquelas pessoas que nos perseguem. E aqui está, no caso, a chave para que eu possa provar essa frase, porque você está lutando ali contra o pecado, contra a sua natureza pecaminosa. E você está lutando para amar o seu inimigo. Então pare para pensar comigo, pare para raciocinar. Alguém faz o mal. É fácil você amar o seu inimigo? Não é fácil. Justamente quando você se depara com essa situação, você consegue perceber o quanto que essa frase ela faz sentido. Você vai ler a palavra, você vai se esforçar para que você venha a ser bom, mas você percebe que você é mal. Mas o porquê disso? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós não somos seres super evoluídos. Nós não temos ainda corpos incorruptíveis, a fim de que nós venhamos a fazer conforme ali a palavra de Deus. Porém, se nós estivermos dispostos diante de Deus e nos esforçar e nos colocarmos na direção, Deus ele vai nos ajudar para que nós venhamos a amar, para que nós venhamos a perdoar, e assim nós poderemos vencer essa natureza pecaminosa que nós temos. Observe algo, estou falando aqui sobre o Evangelho. E é o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, que vai confrontar o pecado. Se o Evangelho que você está escutando não confrontar o pecado, esse não é o verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho, ele confronta o pecado e ele vem a levar uma mensagem diante de você de arrependimento, porque todos nós somos pecadores. E se somos pecadores, destituídos estamos da glória de Deus. Então, eu até coloquei uma frase no meu
status do WhatsApp nos últimos dias, porque eu achei uma frase muito interessante, que foi assim: o evangelho, ele nunca será aceito por pessoas que possuem seus pecados favoritos. Aí entra a questão do falso evangelho, para massagear o ego, porque nós precisamos levar essa mensagem do evangelho, a verdadeira mensagem do evangelho, o evangelho que vai confrontar. E eu venho a falar com cada um de vocês, conforme a palavra de Deus ela mencionava, quando Jesus ele ia ensinar, ele ia cheio do Espírito Santo. E dessa forma ele nos instrui para que nós venhamos a estar cheios do Espírito Santo, para que a palavra de Deus possa vir a penetrar no seu coração. A palavra de Deus ela é mais penetrante que espada de dois gumes, penetra até o fundo do coração do ser humano. E eu creio que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. E se você está aqui acompanhando esta live, eu te peço para que você possa abrir o seu coração para Deus. Isso não é para mim, isso é para o Senhor que está aí falando com você neste momento. Ele conhece o íntimo do teu coração. E eu creio no grande plano que Deus ele tem ali para a sua vida. Que possamos, de fato, cumprir o que o Evangelho vem a nos ensinar. Tem um versículo no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim, que nós precisamos lutar contra o pecado. Então ele diz assim: sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Observe que para que o diabo venha fugir de vós, das nossas vidas, precisamos de algo, se sujeitar a Deus. Por quê? Nós não podemos fazer isso com as nossas próprias forças, mas se você orar, se você pedir ao Senhor, se você se humilhar, se você se sujeitar, aí você vai resistir o diabo e ele vai fugir de você. Porque muitas vezes nós podemos conceder 1 centímetro para o inimigo referente ao pecado, mas o inimigo ele vai lutar para conquistar 1 quilômetro, 10 quilômetros. Por isso, essa frase é de um pensador. Por isso, nós precisamos lutar, para que nós não venhamos a abrir brecha para o inimigo. Aí entra esse versículo, para que você venha se sujeitar a Deus. Então eu faço esse convite para que você possa se sujeitar ao Senhor. Inclusive no livro de Efésios, no capítulo 4 ainda, no verso 28, ele fala, eu uso muito esse versículo porque ele fala sobre a transformação. Eu sempre falo que se o Evangelho confrontar você, o Evangelho, através do arrependimento que você vai ter, o Senhor ele vai te abençoar para que você possa mudar de vida. E ele diz assim, olha, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom para que tenha que repartir com o necessitado. Então eu posso classificar, se você tem a mudança de vida, se você roubava, você para de roubar, conforme a palavra. Se você mentia, você para de mentir. Você vai analisar ali a sua vida. Todos nós temos um defeito, então nós precisamos nos colocar diante de Deus, porque com as nossas forças é impossível, mas se a gente se colocar diante de Cristo, Ele vai nos abençoar, porque observe uma coisa, Jesus Cristo, Ele foi o único homem que ele foi tentado e ele nunca se rendeu à tentação. Ou seja, ele conhece completamente o que significa a tentação. Observe assim, Jesus Cristo ele passou 40 dias de jejum no deserto. O inimigo ele preparou ali diversas armadilhas. Ele foi testado até o limite. O inimigo ele conhecia os limites dele. E o inimigo ele conhece também os seus limites. Então, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, nós vamos falar aqui, fazer um comentário sobre
essa tentação, Evangelho de Lucas, ele narra justamente o jejum de Jesus no deserto. Então, durante esse tempo, ele foi tentado. A palavra de Deus diz que o inimigo ele está ao nosso derredor, está pronto para nos tragar. Então, nós precisamos estar firmados ali na palavra de Deus. Então, a gente vai observar que na primeira tentação, o Senhor Jesus Cristo ele estava ali com fome. E o demônio ele vai diante dele e diz assim: se és filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus, com auxílio ali da palavra de Deus, como conhecedor da palavra de Deus, ele diz assim: está escrito que nem só de pão viverá o homem. Então, primeiramente, você pode observar que você precisa ter o domínio da palavra de Deus. Você precisa ter esse conhecimento para que você possa lutar contra o inimigo. Então Jesus ele vai e passa ali pelaquela fome através da confiança e o conhecimento, a fé em Cristo. Ele crê que Deus ele pode dar o alimento no momento certo e na hora certa. E a gente pode observar uma situação na segunda tentação de Jesus Cristo, porque o inimigo ele oferece para ele glória se ele o adorar, se ele se prostrar, ele oferece poder e glória. É evidente que o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, sabia que ele não precisava disso, mas é algo que o homem ele busca. Mas antes de eu fazer esse comentário, Jesus ele diz assim: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Então, o que eu quero falar aqui para você? A gente falou sobre fome e agora nós estamos falando sobre a segunda tentação, que é poder e glória. É algo que o homem ele busca muito nessa vida. Existem pessoas que fazem pacto com o demônio para que venha a obter sucesso. Você pode observar, inclusive, existem vários artistas consagrados na música brasileira que, inclusive, eles relatam que fizeram ali pactos. Outras pessoas que fazem sucesso, existe uma suspeita de pactos, enfim. O que eu quero mencionar para você é que esse pacto, ele existe, mas não vale a pena você vender a sua alma para o diabo. Você precisa se render diante de Deus. Nós não estamos aqui neste mundo para buscar glória. Tudo isso Satanás ele oferece ao homem, porque ele conhece o coração do homem. E muitas pessoas têm se prostrado diante de Satanás em troca do sucesso, que é algo vazio. Porque o mundo, conforme eu falei para vocês, ele vai te oferecer poder e glória para que você venha se tornar senhor de si mesmo. Mas o inimigo, ele quer te livrar do verdadeiro fundamento que é Jesus Cristo. Na terceira tentação de Jesus, ele passou por uma outra situação quando o inimigo ele leva ele diante do ponto mais alto do templo ali em Jerusalém, e ele diz assim: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, ordenou aos anjos a teu respeito para que te guardassem. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus, com sabedoria ali na palavra de Deus, ele fala: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, você pode observar que ele está nos dando ali o exemplo que você pode vencer através do conhecimento ali da palavra de Deus. Conforme eu falei para você ali no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 33, porque todos que pecaram destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça e pela redenção que há em Jesus Cristo. E também nós temos aqui o João Batista, na qual ele diz: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, para que nós venhamos a vencer o pecado, nós só podemos vencer através de Jesus Cristo.
Lá no livro de Romanos, também no capítulo 6, no verso 16 ao verso 18, tem algo que eu acho muito interessante, que ele diz assim, eu vou ler para vocês: não sabem que, quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daqueles que o obedecem. Os escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Observe, se você for escravo do pecado, você será levado à morte. Se você for escravo da obediência, você vai à justiça de Deus. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a gente pode observar uma situação. Nós somos escravos. Ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Escravo da justiça. Porém, um te leva à perdição e outro te leva à salvação. Então, a gente observa o seguinte: muitas pessoas elas falam sobre Jesus Cristo, às vezes de forma tão bonita. Ai, porque Jesus, ele é meu Salvador. Ai, porque Jesus, ele me chama de amigo, ele é Cristo, ele é Emmanuel, ele é o Filho de Deus. Com certeza, essas palavras elas são verdadeiras, mas Jesus ele quer muito mais do que meras palavras. Ele quer que você venha o reconhecer como o seu Senhor. E muitas pessoas se referem a Deus como Senhor, porém como algo vazio, sem o verdadeiro conceito de Cristo. Aí eu te faço uma pergunta: ele é seu Senhor e seu mestre? Porque se ele for seu Senhor e seu mestre, você é escravo da justiça, é escravo de Cristo. Você tem obedecido à palavra de Deus? Você tem procurado obedecer ali os seus mandamentos? E eu venho te desafiar para que você possa tomar uma atitude diante de Cristo, para que você não venha ser mais escravo do pecado, mas sim escravo da justiça. Eu não conheço a tua vida, mas o Espírito Santo conhece. Quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, temos duas situações que podem ocorrer. Uma, o evangelho ele pode perturbar, ele pode incomodar quem está tranquilo demais. Às vezes, nós pregamos e ocorre, é bíblico, ocorre palavras de ódio, porque nós estamos pregando ali a verdade. Mas esse é o evangelho que vai impactar, é porque o evangelho está mexendo com você. Porém, existem pessoas que estão perturbadas com o problema do dia a dia, estão inquietas, e esse mesmo evangelho, ele tranquiliza essas pessoas. Então, é o evangelho que mexe com cada um de nós. Ele vai perturbar e, ao mesmo tempo, ele vai tranquilizar os oprimidos. Então, eu venho convidar você para que você possa vir a mudar de vida, a dar esse passo importante diante do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver precisando de um auxílio, mande uma mensagem aqui no direct, mande uma mensagem no WhatsApp, enfim. Mas estamos aqui abertos para ensinar para você o verdadeiro evangelho, para lhe auxiliar, para lhe discipular, para ensinar verdadeiramente a palavra de Deus. Porque nós precisamos, conhecer a palavra de Deus, nós precisamos, porque o inimigo ele está furioso e pouco se prega sobre inferno. Inferno existe. E, inclusive, eu posso até fazer um estudo bíblico falando aqui para você sobre isso. É real. Jesus Cristo, ele está voltando. Os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Na época da construção da Arca de Noé, a palavra diz que davam-se casamentos, festas. E nós estamos aqui transmitindo o Evangelho de Cristo. Os sinais estão se cumprindo. E
Jesus está próximo de voltar. Ainda dá tempo para que você possa vir a se render diante de Cristo. Estarei orando agora por vocês. Deus amado, em nome de Jesus, eu venho a te apresentar a vida de cada pessoa que está conosco, ouvindo a tua palavra, Pai, porque o teu evangelho é isso. Ele confronta, ele tranquiliza, ele sacode, ele mexe conosco, Pai. E é o Senhor, meu Deus, que convence o homem do pecado, Pai. Que todos nós possamos tomar essa atitude para que nós venhamos a mudar de vida, que nós não venhamos mais, Pai, ser escravos do pecado, que nós possamos lutar, meu Deus, contra o pecado, Senhor. Ao mesmo tempo também eu oro, meu Deus, porque são diversos tipos de problemas, meu Deus, que ocorrem. Pessoas ali com depressão, Senhor Deus, eu venho a orar para que o Senhor possa curar. Pessoas, meu Deus, que estão lutando para uma porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pessoas, Pai, que estão enfermas, mas o Senhor tem poder, meu Deus, para curar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Mas eu te peço, Pai, além disso, algo mais importante, que a salvação, que o Senhor possa operar, meu Deus, o confronto, Pai amado, dessa pessoa, para que essa pessoa possa vir a se render diante do Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, eu deixo o convite aqui para você. Estaremos continuando, vamos continuar aqui ensinando a palavra de Deus. E em breve nós estaremos com o próximo estudo bíblico e eu deixo o convite para que você possa vir a participar, que Deus possa abençoá-los. Amém.